Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos conversar sobre um importante filósofo do século XV. Me refiro a Nicolau de Cusa, que nasce no ano de 1401 e vem a falecer no ano de 1464. Ele nasce na Alemanha e ele é muito conhecido desde a época em que ele ainda era vivo até os dias atuais por uma referência à cidade na qual ele nasceu, que é a cidade Cus, daí latinizada da Cusa, tá? E ele é conhecido como o Cusano. Então, quando vocês escutarem o Cusano, é uma referência a Nicolau de Cusa. Ele estudou e se formou em Direito, Teologia, fez estudos em Filosofia, se tornou sacerdote, cardeal e bispo pela Igreja Católica Apostólica Romana, participou do Concílio de Basileia, onde ele assumiu inicialmente uma posição contrária aos plenos poderes da autoridade papal, mas depois ele mudou essa opinião durante o concílio e passou a ser pró-autoridade papal. Na época havia uma discussão muito grande em relação aos verdadeiros limites da autoridade do Papa em Roma. E ele defendia a unificação de todas as igrejas cristãs, inclusive somando a elas as igrejas muçulmanas, ser uma única comunidade cristã. Os dois principais livros que ele escreveu, que vocês vão encontrar bastante referência se pesquisarem, é A Douta Ignorância, de 1440, e A Visão de Deus, de 1453. Escreveu diversos outros livros, mas esses são os mais significativos. O homem Nicolau de Cusa, ele deve ser visto como um homem religioso, mas também um reformador da religião. Ele é um homem de governo, sim, com um trabalho diplomático muito intenso. Ele atuou representando o Papa, os interesses do papado em diversos países. E tanto em Constantinopla, tanto na Alemanha, estava ali exercendo atividades vinculadas à parte diplomática, representando o Papa. E também atividades científicas, que na época a ciência não estava deslocada, separada da teologia ou da filosofia. Nós temos inclusive uma visão de mundo muito interessante na sua cosmologia, que mais tarde eu vou explicar a vocês. Tem a questão mística, o homem místico, que é Nicolau de Cusa. Então, é uma figura muito complexa e muito interessante. E justamente por isso nós encontramos presente em Nicolau de Cusa o ecletismo, onde nós temos uma mistura coerente de elementos provindos do neoplatonismo. Por exemplo, o uno, a ideia do uno é muito presente no neoplatonismo, vai estar presente em Nicolau de Cusa. A questão de você ter um mundo perfeito em oposição ao mundo não perfeito vai estar realmente presente também em Nicolau de Cusa. Ele é um grande sistematizador, ele é um homem onde estão presentes a teologia, a ciência e também a filosofia de Aristóteles. Então, disso tudo somado, a gente pode fazer sim referência a um ecletismo presente em Nicolau de Cusa. E por causa disso tudo que eu falei até agora, ele pode ser considerado um dos primeiros representantes do humanismo renascentista. Então, em vez de classificá-lo como mais um filósofo medieval, vou colocar ele ali no início do Renascimento, né? Em parte na Itália, tudo bem que ele é de origem alemã e vai atuar na Alemanha, mas ele tem o seu pezinho na Itália, com o Papa, com os seus interesses ali em Roma. E a ideia de Deus que Nicolau de Cusa possui? Veja bem, Deus é transcendente. Ou seja, ele cria, nós temos aqui a criação,
e ele está fora desta criação, ele não está dentro da criação, está fora observando esta criação. Ele é uno e ele é trino. A ideia do uno vem do neoplatonismo e do trino vem da Santíssima Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é incognoscível para nós humanos, ou seja, não é possível para nós, seres humanos, conhecermos a verdadeira natureza de Deus. Porque ele é infinito, ele é ilimitado, não tem como, tá? Como é que eu, um ser finito, vou ter condições de conhecer a natureza de um ser infinito, de um ser ilimitado? Deus sempre existiu, tá? E é Ele, Deus, que vai criar o universo, e cria este universo do nada. Veja aí já uma diferença grande em relação aos gregos. Os gregos, não existe criação do nada, tá? Do nada, nada surge, tá? Mas aqui nós já temos uma visão abraâmica, o Deus judaico, cristão, que cria tudo a partir do nada, sendo que esse Deus sempre existiu. E ele há de nos falar de uma ordem dos seres. Tá? Seria Deus, tá? O primeiro ser é Deus. Ele é o máximo absoluto, é o princípio e causa de tudo, sempre existiu, é o primeiro, é Deus. Em segundo lugar, o universo, que é a criação de Deus, que é o máximo contraído, tá? E já lemos de explicar isso. E em terceiro lugar, as coisas particulares, eu, você. E há uma relação entre, por um lado, Deus, esse Criador, tá? E as coisas criadas, o universo criado por Deus. E como se dá esta relação? Veja, Deus, tá? Ele pode ser entendido como a complicação ou a complexidade. Tá? Vamos entender que Deus, esse infinito, esse ilimitado que é Deus, é algo que eu poderia definir como complicação ou complexidade. Por sua vez, as coisas pericriadas, todo o universo, este mundo, seria a explicação. Então, se por um lado eu tenho a complexidade, a explicação dessa complexidade é a sua criação. Então, a criação e Deus estão unidas. Tá? A criação é a explicação do que é Deus. Beleza? A gente é uma ideia mística muito interessante. E tudo que existe no universo, tá? Toda essa pluralidade de seres, ela pré-existe em Deus. Olha a questão da unidade. Tudo é um. Tá? A pluralidade se encontra presente dentro da unidade que é Deus. Deus é o máximo absoluto. Tá? E o universo, por sua vez, ele é o máximo, só que contraído. E aí agora eu vou explicar essa questão do contracto. Tá? Porque veja, tanto Deus, tanto a sua criação, que é o mundo, que é o universo, eles são o máximo. Só que veja, enquanto que um é um infinito, um ilimitado atual, vamos pegar aquela noção de Aristóteles, de potência e ato, tá? Então, Deus está em ato, o universo está em potência, é um vir a ser possível, tá? Ele está ali todo contraído, tá? Deus não, Deus é expansivo. Então, o universo é a manifestação e explicação do infinito que é Deus. Para eu entender Deus, eu posso olhar o universo, porque a explicação do que é Deus está na sua própria criação. E aí vamos ter uma coisa muito interessante em um dos seus livros, que é a visão de Deus. É o título, inclusive, de sua obra, A Visão de Deus. Veja, há aqui uma dualidade, que já aparece no título da obra. Essa dualidade tem a ver com a visão. Quando eu observo, quando eu olho alguém. Porque, veja, neste caso, eu tenho duas visões possíveis. Eu tenho a visão do Criador sobre a criatura. É Deus olhando para mim, olhando para você. Então, é um tipo de visão. É Deus olhando para a sua criação. O Criador sobre a criatura.
E por sua vez eu tenho a visão da criatura, que somos nós, observando, olhando o Criador. Entendeu a dualidade? Deus, ele há de funcionar metaforicamente como se fosse um espelho de nossos olhares. Sabe quando você vai para um espelho e você olha a sua face no espelho? Pois é como se Deus fosse esse espelho. Então, se você olha para Deus com amor, você vai ver amor. Agora, se você olha para Deus com dor e cólera, como você vai encontrar muito no Antigo Testamento, então você vai ver o quê? Dor e cólera. Se você pega uma leitura do Novo Testamento e busca, como São Francisco, tá? O amor e a alegria em toda a sua volta, e assim você olha para Deus, você vai ver amor e alegria. Então, da forma como você olha para esse espelho que é Deus, ele reflete o seu olhar. O que você vê na face de Deus é, na verdade, a sua própria face. Porque você é finito e Deus é infinito. Você só consegue vislumbrar uma parcela muito pequena da face de Deus. O meu posicionamento, por exemplo, ele dá esse exemplo, o Nicolau de Cusa. Ele envia esse livro para alguns monges junto com um quadro de um busto olhando para frente. Então, o meu posicionamento diante de um quadro, com um busto, com um rosto, ele tem a seguinte consequência. Eu ponho o quadro na sala. Se eu fico de frente para o quadro, eu estou olhando para o quadro e posso imaginar que a pessoa retratada no quadro está olhando para mim. Se eu vou para o outro canto da sala, tá? Eu vou olhar para o quadro e vou ter a mesma impressão, que a pessoa está olhando para mim. A pessoa retratada neste quadro está olhando para mim. Mas, por sua vez, um amigo meu que esteja no outro extremo da sala vai ter a mesma impressão. Então, em relação ao lugar que eu me posiciono na sala, a pessoa retratada nesse quadro, que metaforicamente é Deus, vai estar sempre olhando especificamente para mim. Esse é o olhar de Deus. Ele vai olhar especificamente, individualmente para mim, para você. Vai estar ali olhando para você o tempo todo. Agora, você não. Você vai ver Deus, a face de Deus, no caso desse quadro, do ponto que você estiver na sala. Você vai ver como se você estivesse olhando para o quadro ao mesmo tempo em que o quadro está olhando para você, independente do ponto que você esteja na sala. Mas este ponto da sala vai afetar a visão que você tem do quadro. E por que isso ocorre? Porque todos os contrários coincidem no infinito que é Deus. Tá? Em Deus, todas as oposições são superadas. Deus, ele é o máximo. Lembra que eu falei que Deus é o máximo? Sim, mas ele também é o mínimo. Porque em Deus, o maior número, tá? A maior quantidade, há de coincidir com o menor número, com a menor quantidade. Porque no infinito, a curva se torna uma reta. Porque Deus é tudo e Ele é nada. Então, o tudo e o nada é Deus. Deus há de ultrapassar a possibilidade do nosso conhecimento humano. Não tem como o infinito ser conhecido pelo finito que somos nós. Nossa mente é finita, mas Deus é infinito. Deus é infinito em ato. Lembra? Vamos pensar em Aristóteles. Ato é aquilo que ocorre aqui nesse momento. Um pé de abacateiro está em ato. Agora, um caroço de abacateiro, tá? Um caroço de abacate, em ato ele é só o caroço, mas em potência ele é uma grande árvore, ele é um grande abacateiro. E o universo, o mundo, ele também é infinito, só que ele é infinito em potência e não em ato. Em ato somente Deus. Já as coisas individuais, eu, você, tudo à nossa volta, são todas limitadas. E
O Nicolau de Cusa, ele há de buscar superar, então, o princípio de não contradição. Lembra do princípio de não contradição, lá da lógica de Aristóteles? Pois bem, vem lá de trás, do Parmênides, ele há de superar isso. Tá? Então, de que forma? Pela união de todos os opostos no infinito que é Deus. É desta forma que ele busca superar, tá, esse princípio de não contradição presente na lógica de Aristóteles, que vem lá de Parmênides. O humano encontra-se em um processo ascendente, tá, que lhe permite, por meio do conhecimento, unificar diferenças, unificar contradições, contrariedades. Gente, a gente vai prosseguir, mas se você está gostando, deixa o teu comentário no vídeo e se inscreve no canal. Esse processo ascendente, ele se dá em 3 graus. Para alguns serão 4. Mas vamos lá, em 3 graus. O primeiro passo em termos da ascensão pelo meu conhecimento se dá pela fantasia. A fantasia são as percepções que eu vou ter da realidade, por meio das minhas sensações. Então vou reunir essas imagens em representações sobre o que me cerca, representações sobre a realidade. O segundo grau na ascensão é por meio da minha razão. A minha razão vai pegar esta fantasia, essas percepções que eu tenho da realidade, e vai unificar em conceitos, vai proporcionar ordem às mesmas. O terceiro grau é o intelecto, por meio do qual eu vou transformar a multiplicidade na unidade. Isso encerra a possibilidade de conhecimento pelos meios naturais humanos, mas não me permite conhecimento de Deus. Para eu tentar conhecer Deus, eu preciso dar mais um passo. E esse se dá pela intuição mística, que é o conhecimento sobre Deus, essa contemplação do divino. Ora, e aí ocorre o seguinte, alguns autores vão entender, alguns comentadores, que são 3 graus de ascensão, que seria fantasia, razão e intelecto. Porque é até onde as minhas forças naturais me permitem ir. E vamos somar isso à intuição mística. Aí eu já preciso da ajuda de Deus. Outros autores vão pegar essa contemplação do divino, que está presente na intuição mística, e vão colocar como sendo um 4º grau. Então o 4º grau seria a intuição mística. Então 3 ou 4 graus de ascensão do conhecimento. E agora vamos ao outro livro, que é A Douta Ignorância. Essa expressão douta ignorância foi usada anteriormente por São Boaventura. Douta é no sentido de saber, tá? E ignorância de não saber. Eu quero dizer que a razão ela é limitada e relativa. Eu quero dizer com isso, com douta ignorância, na verdade estou fazendo o reconhecimento da limitação da razão diante de quem? Diante de Deus. Quando a gente usa a expressão douta ignorância, tanto em Boaventura, tanto agora em Nicolau de Cusa, eu estou fazendo uma referência ao Sócrates lá embaixo. Tá? Lembra o Sócrates dizendo, eu nada sei, tá? Eu sou estéril. Alguns até criaram a expressão eu sei que nada sei, se bem que o Sócrates nunca tenha falado isso. Mas veja, quando você sabe que não sabe, isso é uma forma de conhecimento. As outras pessoas que pensam que sabem alguma coisa, elas sabem menos que você, que sabe que não sabe. Então, a douta ignorância é saber que não sabemos. Beleza? Então, não é possível chegar à verdade absoluta só com o uso da minha razão. Isso porque Deus é a possibilidade de todas as coisas. Ele é a unidade dos contrários. Ele é ilimitado, ele é infinito. E é o lugar de convergência de todas as oposições e contradições possíveis. É por isso que eu, criatura limitada, não tenho como ter conhecimento
um conhecimento pleno, absoluto, realmente verdadeiro, sobre o que seja Deus, esse ilimitado, este infinito. E aí entra uma coisa muito interessante. Ele vai nos propor uma teoria do conhecimento, sabe? Epistemologia, como nós aprendemos, como nós conhecemos as coisas. E essa teoria do conhecimento que Nicolau de Cusa nos propõe é muito interessante, que ela se dá por meio da comparação. Conhecer por comparação, conhecer por meio da proporcionalidade, por meio da proporção. O que eu quero dizer com isso, gente? Quero dizer que eu vou pegar aquilo que eu conheço e que é verdadeiro, isso aqui eu sei que é verdadeiro, e vou comparar com aquilo que eu não conheço, que eu não sei o que é. Então, o que sabemos ser verdadeiro com o que nós desconhecemos. E aí eu passo a conhecer aquilo que eu antes não conhecia. Então eu vou fazer essa comparação. Eu vou medir, vou usar proporções em relação ao que eu conheço e o que eu não conheço. Só que aí surge um problema. A nossa mente ela é finita. Já Deus é infinito. Então não é possível eu obter uma proporção, tá, de Deus. Como que pode o finito que sou eu, tá, ter algum tipo de proporção, proporcionalidade ou comparação com o infinito que é Deus? Não é possível. Então eu não tenho realmente como conhecer a Deus. Eu posso conhecer sim, comparativamente, as coisas à minha volta, porque são todas finitas. Então eu posso compará-las e posso conhecê-las, mas não a Deus. Em Deus eu tenho a união de todos os opostos possíveis, no infinito que Ele é, no ilimitado que Ele é. E aí vem, em consequência disso, uma ideia muito interessante, uma conclusão muito interessante do Nicolau de Cusa. Ele há de propor a união de todas as igrejas, não somente as cristãs, as muçulmanas também, tá? Porque nenhuma possui a verdade plena sobre o que seja Deus, porque Deus é limitado. Né? Todas são visões parciais e por vezes contraditórias sim. Mas Deus, por sua vez, é a união de todos os contrários. Tá? E a igreja também deveria ser o somatório de todas essas visões parciais e por vezes contraditórias do que seja Deus. Olha um princípio de ecumenismo. Vamos reunir todas as igrejas, porque quando você diz que Deus é assim e assado, ele pode ser sim, porque Deus congrega todos os opostos. Aquela outra igreja ali diz exatamente o oposto desta, mas talvez as duas sejam verdadeiras, porque em Deus todos os opostos estão juntos. E o universo? Aí vocês vão encontrar pessoas na rede falando somente da visão cosmológica e da visão sobre o universo, como Nicolau de Cusa antecedendo os primórdios da ciência. O que eu não entendo ser correto, essa visão mística, religiosa, ecumênica, que eu passei há pouco, me parece que é muito importante e interessante em Nicolau de Cusa, que é um homem religioso, um teólogo, um diplomata a serviço do Papa. Mas ele também é um homem de ciência. Então vamos ver qual é a visão que ele tem sobre o universo, que vai estar coerente com os avanços científicos posteriores. Veja, ele vai entender o universo como infinito. Lembra? Ele é um infinito potencial, mas é infinito. E se ele é infinito, o centro está em toda parte. Porque eu não tenho como fincar um alfinete no centro de algo que é infinito. E a circunferência, a borda, a periferia desse universo está em parte alguma. Se ele é infinito, onde é que está a borda? Não tem, gente. Então eu não posso falar de uma circunferência, de uma borda, de uma periferia, porque é infinito. Não há. E eu não posso falar em um centro. Então, aonde eu quiser fincar o meu alfinete para dizer que aqui é o centro, está correto. Então, você pode ser o centro do universo. Tá? Não tem problema algum. Deus, ele é perfeito. Ele é o infinito em ato. Tá? O universo, ele não é perfeito. E por que ele não é perfeito? Porque ele é um infinito potencial. É um vir a ser possível.
O sistema cosmológico anterior é o de Ptolomeu e Aristóteles. Olha, e nesse sistema, o planeta Terra está no centro do universo. E por que ele está no centro do universo? Porque a Terra é mais pesada. Então, já que a Terra é pesada, por ser o elemento mais pesado, vai para o centro. Vai ficar embaixo. E já que cair, ficar embaixo, significa que nesse universo, eu estou falando primeiramente do universo finito. Ele tem fim. Para os gregos, o finito é exemplo de perfeição, o infinito de imperfeição. Então, enquanto que o universo para Nicolau de Cusa ele é infinito, para Aristóteles, para o Ptolomeu, o universo é finito. E ele é circular. E há um em cima e um embaixo. Tá? E embaixo está a coisa que é mais pesada, que é a Terra. A Terra está embaixo. Tá? Está no centro do universo por ser mais pesada. E Nicolau de Cusa, isso não faz o menor sentido. Não faz sentido falar em algo que está em cima e algo que está embaixo se o universo é infinito em potencial. Tá? Se não tem centro e não tem periferia, também não tem embaixo, não tem em cima, não tem à esquerda, não tem à direita, não tem qualquer tipo de direção. Tá? Então direção para baixo, para cima, não tem o menor sentido, gente. Então não há razão de afirmar que a Terra está no centro do universo. Tá? Isso seria algo sem sentido na visão de Nicolau de Cusa. Então isso é importante, alguns autores vão destacar muito isso na rede, tá? Como sendo ali a questão da cosmologia, tá? Presente em Nicolau de Cusa. Mas eu quero que vocês entendam que por mais importante que esta parte seja, está vinculada a tudo mais que eu falei neste vídeo. Tá? E que é muito importante você entender este Deus como o somatório de todos os opostos possíveis. Todos encontram a sua solução em Deus. Todos se fundem em Deus. É muito importante você entender que Deus vai estar olhando sempre para você, especificamente, individualmente para você. Por sua vez, quando você for olhar para Deus, é aquilo que você tem em você que você vai enxergar em Deus. Deus vai funcionar como um espelho da sua alma. Se você olhar com cólera, você vai ver cólera. Se você olhar com amor, você vai ver amor. Por quê? Porque todos esses sentimentos, todas essas emoções, todos esses contrários estão realmente presentes em Deus. Porque Ele é infinito, Ele é ilimitado. Então todos os contrários convergem para Deus. Como você é uma criatura limitada, você só vai conseguir enxergar uma parte de Deus. Então, tá? Primeiramente, a douta ignorância, saber que eu não sei. Tá? Eu devo reconhecer humildemente a minha incapacidade, por ser uma criatura limitada, de conhecer o ilimitado, de conhecer o infinito. Tá? Eu posso sim saber o que Deus não é, beleza, mas eu não tenho como saber plenamente o que Deus é, porque Ele é tudo e Ele é nada. Gente, muito obrigado pela presença, deixe o seu comentário aí no vídeo, até mais, valeu!